Dia 18/8/2020, eu, Mariana Cardoso, junto com Júlia Torres, vamos falar sobre a urbanização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Antes de tudo, vou falar um pouco sobre o processo de urbanização, certo? Que é o espaço rural transformando-se em um espaço urbano. É basicamente quando a quantidade de pessoas que moram no campo vai diminuindo, a quantidade de pessoas que se encontram nas cidades vai aumentando, em busca de melhores condições de vida, passam a migrar para as cidades e essas condições de vida disponíveis nas cidades é a alta oferta de empregos, a oportunidade de estar mais próximo aos recursos, como estudo, pontos de compra, de venda, de lazer, um acesso amplo à saúde, entre outros recursos. O processo de urbanização é um termo muito amplo e pode envolver vários aspectos, tanto ligado à população, como ligado à geografia, como à infraestrutura, ao planejamento da paisagem e etc. Embora seja um conceito basicamente igual, na prática, a urbanização em países desenvolvidos é tratada de forma bastante diferente dos países subdesenvolvidos. É muito difícil estabelecer com detalhes essas diferenças, mas tem muitas que são bastante evidentes e vocês vão ver ao decorrer do nosso podcast em algumas imagens que eu vou mostrar. A urbanização que ocorreu nos países desenvolvidos foi gradativa. As cidades, elas foram se estruturando sem pressa, foi um processo, certo? Não teve a pressa para absorver os migrantes, tendo melhorias sempre na infraestrutura urbana, como a moradia, a água, esgoto, luz e etc. E principalmente no aumento de geração de empregos. Então o foco era desenvolver, era planejar tudo de forma organizada. Mas sem essa pressa para absorver os migrantes, mas já absorvendo, como assim? Como isso ocorreu? Foi assim, o processo que ocorreu nos países desenvolvidos aconteceu com uma grande intensidade, certo? E começou a perceber que pessoas que moram em países subdesenvolvidos começaram a procurar melhores condições de vida e migrando para países desenvolvidos. E com essas imigrações, começou a acelerar ainda mais o processo de urbanização dessas regiões. E com isso, começou a aumentar os empregos, começou a gerar mais empregos, mais lucro, e assim gerando uma densa e articulada rede de cidades. Nos países desenvolvidos, como foi algo planejado, vamos dizer assim, como foi mais estruturado, os problemas urbanos não se multiplicaram tanto como nos países subdesenvolvidos, certo? Nos países subdesenvolvidos, a urbanização ela é feita dessa forma mais organizada e planejada. Nessa imagem, vocês podem ver a taxa de urbanização em porcentagem dos países desenvolvidos, que tem Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido, Austrália, Japão, Canadá, Estados Unidos, Rússia, França e Itália. E a Bélgica, como está em primeiro, vocês podem ver que a taxa de urbanização chega a passar dos 90% desde o ano de 1960. Então, é uma taxa bastante alta, certo? Que em 2000 já chegou a 97%. Então, é uma coisa que é, assim, muito avançada, está desenvolvendo a cada ano, certo? Eu fui dar umas pesquisadas na internet e comecei a observar claramente essas diferenças que eu disse que seria difícil de vocês observarem. Mas uma diferença bastante assim perceptível é em uma rua, certo? De uma grande cidade dos Estados Unidos ou do Canadá, por exemplo, você pode observar essa diferença. Não precisa ir pessoalmente até esse país, até porque eu não fui, né? Eu apenas pesquisei utilizando o serviço do Google, que é Street View,
e lá foi possível navegar por essas ruas e trazer essas diferenças para vocês. Então, dá para perceber claramente a organização nas ruas, nas construções, do espaço urbano, da paisagem, entre outros aspectos. E essas imagens vou mostrar para vocês agora, que é essa daqui, numa rua típica em Toronto, no Canadá. Então pode ver uma forte presença do verde, né? Algo bastante arborizado, dá outro aspecto, certo? É uma rua típica lá comum, como qualquer outra, certo? Aqui, uma rua em Chicago, nos Estados Unidos, é uma avenida super conhecida lá, que ao ver essa imagem você percebe a ausência de fios de eletricidade nos postes, que dá outra, vamos dizer assim, é outro aspecto na rua, e também árvores presentes, é algo mais planejado e elaborado. Aqui está outra rua, em Vancouver, no Canadá, uma rua típica também. Então, de todos esses aspectos que influenciam o processo de urbanização em países desenvolvidos, temos também um bastante importante, né, que é a industrialização, certo? O mercado por forte industrialização que foi provocado pela geração de indústrias, que traz maiores oportunidades de emprego, tanto no setor como trabalhador, que tem assim, condições bem melhores do que em países subdesenvolvidos. Outros aspectos, outra característica bastante importante é a grande oferta de emprego e com melhores condições de renda, a abertura econômica que permite a exportação de seus produtos e assim promovendo a economia local, investimentos em habitação, saúde, saneamento e principalmente em educação, e a modernização tecnológica na cidade e no campo também, só que com a valorização das atividades agrícolas. Países subdesenvolvidos. A urbanização nos países subdesenvolvidos caracteriza-se, sobretudo, pelo caráter acelerado em que se é realizada, fator que relaciona a industrialização tardia dos países de economias em desenvolvimento. Para entender a dinâmica da urbanização dos países, é preciso ter em mente que o aumento da população urbana está diretamente associado aos processos de industrialização, mecanização do espaço agrário e êxodo rural. Até a primeira metade do século XX, a maioria da população urbana mundial se encontrava nos países desenvolvidos, em decorrência do fato das suas economias serem altamente industrializadas. Os países mais pobres possuíam economias predominantemente agrárias, o que contribuía para a concentração de pessoas no campo. A partir da década de 1950, os países subdesenvolvidos assistiram ao processo de industrialização das suas economias, seja pelo crescimento das indústrias nacionais ou pela instalação de empresas multinacionais estrangeiras. Tal processo, associado à rápida mecanização do campo e concentração de terras, proporcionou a ocorrência do êxodo rural, migração em massa da população do campo para a cidade. Essa urbanização, além de ter acontecido de forma extremamente rápida, foi realizada sem o devido controle das administrações governamentais, gerando verdadeiras complicações demográficas em algumas cidades. Com isso, os problemas urbanos se multiplicaram em face da incapacidade dos governos de fornecer infraestrutura básica para grandes aglomerados urbanos. Dados de diversas organizações internacionais demonstram que, até 1950, das 8 grandes cidades com mais de 5 milhões de habitantes, 6 encontravam-se em países desenvolvidos e 2 em países subdesenvolvidos. Em 2000, do total de 37 cidades com esse quantitativo populacional, 27 localizavam-se em nações pobres ou emergentes. Hoje em dia, do total de pessoas que moram em zonas urbanas, 80% são de países subdesenvolvidos. Tal fato deve-se, além da rápida urbanização das nações emergentes,
ao processo de ruralização das elites dos países ricos, que buscam moradias em zonas afastadas dos grandes centros, a fim de evitar os problemas sociais e ambientais urbanos. Além disso, do total de habitantes em cidades no mundo subdesenvolvido, a maior parte encontra-se na América Latina, cujos países registram 70% da população vivendo no meio urbano. Já na África e na Ásia, a média oscila entre 35% e 40%, números que devem se elevar rapidamente nos próximos anos e intensificar os problemas sociais das cidades. Vocês, quais foram as consequências dessa industrialização tardia? Bom, aqui temos uma rua de um bairro conhecido, de um bairro qualquer no Brasil, e nós podemos ver que a ladeira, como a rua não é tão reta, bem estruturada, bem construída, podemos ver casas uma em cima da outra, os fios, as fiações mostram que ali não teve um certo direcionamento, entre outras coisas. Ali embaixo nós podemos ver como se fosse um barranco atrás, ou alguma obra, não se sabe ao certo, mas é outra consequência, pois, como sabemos, a industrialização foi tardia e muitas pessoas migraram, houveram muitos imigrantes, muito êxodo rural para as grandes cidades e as pessoas acabaram se amontoando. Aqui eu trouxe outra imagem, que é da favela da Rocinha, que novamente nos mostra o amontoado de casas, uma em cima das outras. Tem fotos que mostram melhor, como imagem da favela e etc. Mas eu decidi pegar essas. E nós podemos ver novamente a fiação. Esse é um aspecto muito conhecido de uma urbanização de país subdesenvolvido, que mostra a fiação, muita fiação, desencapada, como vocês podem ver, cortada, fios ligados uns aos outros sem segurança, né? E aqui eu trouxe a taxa de urbanização, que são os países desenvolvidos, ou subdesenvolvidos, perdão. E eu vou falar país por país. Singapura, em 1960, ele tinha uma taxa de 100%, e em 2000 ele manteve essa taxa de 100%. Hong Kong, ele tinha uma taxa de urbanização de 85%, e em 2000 ele elevou para 96%. A Argentina, 74% em 1960, e em 2000, 89%. Chile, 68% em 2085. Coreia do Sul, em 1960, 28% em 2086. Brasil, 45% em 1960 e em 2000, 81%. México, 51% em 1960 e em 2000, 78%. Malásia, 1960, teve uma taxa de 27%, que foi muito baixa, e em 2000, 57%. África do Sul, 47% em 1960 e em 2000, 53%. A China, em 1960, 19%, em 2000, 35%. A Índia, em 1960, 18% e em 2000, 29%. Não se considera uma elevação considerável para esses países. Da taxa de urbanização não é considerado uma elevação assim considerável, até porque eles são países subdesenvolvidos, né? O desenvolvimento deles é tardio, é complicado, é devagar. Então, não está bom ainda, não está nos padrões dos países desenvolvidos. E foi isso. Obrigada por escutar nosso podcast. Até logo menos.